Boa noite. Então, o nosso grupo é eu, Camille, o Victor e a Giovana, e o nosso arquiteto é o Leon Batista Albert, que ele nasceu em 18 de fevereiro de 1404 e morreu em 25 de abril de 1472, com 68 anos. Ele é italiano, nasceu em Florença, mas também viveu em Gênova, Veneza e Pádua. Ele estudou Direito Canônico Civil em Bologna, que foi de onde ele seguiu para a carreira eclesiástica dele em Roma. E também ele se integrou no Centro Intelectual e Artístico de Florença com seus tratados sobre pintura e escultura. Então, a ocupação dele era de escritor, pintor, escultor, matemático, teórico e arquiteto. E o primeiro grande trabalho dele, com uma comissão de arquitetura mesmo, aconteceu em 1446, quando ele fez a fachada do Palácio Rucellai, em Florença. Agora, falando um pouco sobre as obras relacionadas, vamos começar pela Igreja Santa Maria Novella, que fica localizado em Florença, na Itália, e teve o início em 1279 e o fim em 1357. Porém, só foi consagrada em 1420, com a fachada ainda incompleta. Somente em 1470 as obras da fachada foram concluídas por Albert. Agora, falando do Palazzo Venezia, ele fica localizado em Rione Pigna, de Roma. O palácio foi construído entre 1455 e 1467. Porém, a autoria desse projeto ainda é incerta. Alguns citam que foi Albert. A antiga Basílica de São Pedro teve a construção entre 318 e 322, que teve duas pessoas envolvidas no debate. Uma delas era o Albert e a outra era Bernardo Russelino, que fizeram algumas melhorias. A Loggia Rucellai fica localizada em Florença, na Itália, e foi construída por Rucellai na década de 1460. E há rumores que ela foi projetada por Albert. A Basílica de Santo André fica localizado em Mantua, Lombardia, na Itália. Teve o início da sua construção em 1470 e o término em 1790, segundo os projetos de Albert. A Basílica de São Marco fica localizada em Roma, Itália. Teve início em 336 e terminou em 1750. A fachada de 1466 foi construída com mármores extraídos do Coliseu e do Teatro de Marcelo, feito por Albert. O sepulcro Rucellai é uma pequena capela funerária construída dentro da Capela Rucellai, da igreja de São Pancrazio, em Florença. Começou por volta de 1458 e foi construído segundo desenhos de Albert, e o sepulcro só foi concluído em 1467. O Palácio Rucellai foi construído em Florença, Itália, entre 1446 e 1451, por Bernardo Russelino, segundo desenhos de Albert. A igreja de São Sebastiano fica localizado em Mantua, norte da Itália, iniciada em 1460 e, de acordo com os projetos de Albert, foi parcialmente concluída em meados de 1470. Normalmente, os artistas renascentistas não eram apenas reconhecidos por um aspecto. Então, como Albert também não era reconhecido pela arquitetura, ele escreveu bastante sobre a pintura, sobre a escultura. Ele era também um grande escritor e músico, como a Camille já disse anteriormente. Ele era um brilhante humanista e escreveu muitos livros importantes para a arquitetura, né, como a escultura, que é de estátua, que foi escrito em 1431. De pintura, ele escreveu De Pictura, 1431 até 1436. E também em arquitetura, ele escreveu De Re Aedificatoria, que foi escrito de 1443 a 1445. Em alguns relatos também dizem que parece que ele parou e continuou escrevendo em 1447 até 1452. Vendo alguns vídeos, né, sobre analisando a vida de Albert, falam que os tratados escritos por ele foram os mais importantes depois de Vitrúvio, né? Como já foi comentado conosco, Vitrúvio foi o único relato que tinha sobre Grécia, Roma. Então, depois de Vitrúvio, parece que Albert foi um dos
mais indicados, mais importantes. O livro Della Pictura, né? Ele explora elementos como a perspectiva, a composição e as cores e suas primeiras definições da perspectiva e da pintura narrativa, e salientou o aspecto intelectual da atividade pictórica. Nele, Albert ele compara o quadro a uma janela aberta para o mundo e afirma que a perspectiva nos mostra um mundo tal como Deus o fez, e acrescenta ainda: fixa o ponto de vista onde eu quiser. Esta liberdade que o mostra o homem como o princípio de ordem do seu mundo, e faz parte do conceito do urbanismo. Isso é retomado na obra De Statu, escrita em 1464, pois foi o primeiro livro dele a analisar sistematicamente as proporções do corpo humano. A introdução da perspectiva da pintura constitui uma inovação importante. Em 1425, Brunelleschi fez uma das demonstrações sobre este assunto, mas foi Albert, no Tratado de Pintura, que marcou uma etapa decisiva na história da arte que caracteriza o renascentismo, e ao passar da prática experimental à teorização dos princípios da perspectiva. Então, finalizando, neste livro, a pintura, Albert também recorre à geometria para suas explicações, que também fala a seguinte frase: tornaremos aos matemáticos para que o nosso discurso seja bem claro, aquelas noções que sejam particularmente ligadas à nossa matéria. As suas ideias também foram inspirações para muitos artistas, inclusive Leonardo da Vinci, que tinha 20 anos quando Albert morreu, e ainda tem influência nos tempos atuais. E a obra de Albert que a gente escolheu se aprofundar foi o Templo Malatestiano. Agora, se aprofundando um pouco mais sobre a obra, é a Catedral de Rimini, que fica localizada na Itália e foi dedicada a São Francisco de Assis. E era a igreja da família Malatesta, mais conhecidos como os governantes de Rimini. Sua construção foi iniciada no século XV, em 1447, por Sigismundo Pandolfo Malatesta, em estilo gótico, com uma capela no interior dedicada a São Sigismundo, que era o padroeiro da família. Em meados de 1450, Malatesta chamou Albert e o encarregou de transformar a igreja em uma espécie de mausoléu pessoal no estilo renascentista. E sua construção acabou em 1468, e mesmo assim é um dos maiores monumentos que celebra o que o humanismo era no 400, que nada mais era os eventos culturais e artísticos do século XV na Itália. A partir do século XIV, embora fosse uma igreja muito modesta e de nave única, foi escolhida pelos malatestas como local de sepultamento e, portanto, enriquecida com altares, capelas, pinturas importantes, algumas executadas por Giotto. Falando então sobre a arquitetura do Templo Malatestiano, ele foi projetado com uma abóbada que nunca foi feita, e então a obra de Albert ela nunca foi construída e ficou inacabada. E então, sobre as duas arcadas da entrada do templo, elas eram para abrigar um sarcófago, um para Malatesta e um para sua esposa, um de cada lado. E também Albert ele pensava na ideia de um arco do triunfo e de arco triplo. Então, é o motivo da fachada ela ter um arco central, que é em cima da porta do templo, e os dois laterais, que eram sarcófagos. E também, quando a gente olha para o lado da igreja, para os dois lados, eles têm uma arcada profunda, que é baseada em um pilar. Então, por isso que na construção deles tem pilares, que é de onde saem esses arcos. Sobre o formato da igreja, então, a gente percebe que antes de Albert começar a reforma, ela tinha um formato retangular, com uma nave única e sem corredores laterais, que eles se estendem até uma absíde semicircular, como a gente percebe nas imagens. E o trabalho do Albert, então, era transformar esse retângulo básico e reto em uma forma totalmente circular, em cima de uma cúpula maciça, no cruzamento da nave, e com um telhado inclinado ao lado das capelas. E na imagem do interior da igreja a gente percebe um pouco essa configuração, e também a gente nota a linha de visão do templo, que na entrada do templo ele guia, né, o observador até o altar, que é onde tem a cruz,
que é o objetivo principal do templo. As características do renascentismo eram a geometria e a simetria, mas também era possível notar que eles gostavam de trazer bastante classicismo e também dar perfeição às formas geométricas. Para Albert, né, o classicismo não era só o termo classicismo, mas também trazer os dos elementos individuais e sim dar a ênfase às medidas, à harmonia da arquitetura. Então, nesta imagem é possível notar, né, que temos 4 arcos com um semicírculo perfeito. Albert, em algumas declarações, já afirmava que ele estava querendo trazer a matemática de novo. Dentro do templo é possível ver que os entablamentos, os pilares, sempre tem um pilar ali, eu vou procurar a imagem, talvez esteja no próximo slide. Ele é um pilar coríntio, sim, relembrando as origens de Albert, né? Ele estudou em Roma, esteve em Roma, então é um pilar bem parecido até ao que tem no Parthenon. Os arcos do Albert não eram apenas arcos, eles tinham uma espécie de coluna, né, composta por uns entablamentos, se eu posso chamar assim. Então, isso meio que quebra a verticalidade do prédio e torna horizontal. E é isso que é uma das características que eu encontrei nesse prédio, nessa construção. A simetria também é possível notar tanto do lado de fora, tanto por dentro, mas se for dividido certinho ao meio, as partes são iguais, né? É possível também notar a clareza do espaço, não é muito difícil saber onde fica cada parte, né? A iluminação também que entra por cada janela também dá uma clareza do que é o ambiente ali dentro, né? Já encaminha a pessoa a entrar, já sabe, já direciona a cruz ali, que é o foco, né? Do monumento. Nessa imagem, então, a gente pode ver tanto do lado de fora, nessa linha vermelha, como no lado da planta mesmo em si, a simetria é notável, né? Tanto das duas formas. Nessa imagem 3D, é possível ver tanto a cúpula como o lanterine ali em cima, e também outras formas do edifício em si, as janelas. Todas as formas parece que foram realmente feitas à régua. Então, a geometria, assim, nesse monumento foi bem frisada. Agora, na própria fachada do edifício, é possível ver que nele há um frontão, também lembrando sobre o Parthenon, né? Panteão também. As colunas ali presentes com o capitel coríntio, o arco de forma perfeita também ali. E agora, né, uma imagem uma imagem aproximada do capitel coríntio, bem característico desta época. E finalizando com uma frase do próprio Albert: uma obra está completa quando nada pode ser acrescentado, retirado ou alterado, a não ser para pior. Obrigada pela atenção.